Então, o negócio é o seguinte, algo está prestes a acontecer, que pode afetar tudo o que já conhecemos sobre espaço e tempo. Você já ouviu falar de buracos negros, certo? Aquele tipo de fenômeno mais denso do que a vida que geralmente existe no centro das galáxias. Espera-se que 2 deles, localizados a 9 bilhões de anos-luz de distância da Terra, entrem em colapso um com o outro e, nossa, não quero estar por perto para ver isso. Vamos esclarecer uma coisa, os buracos negros são as coisas mais poderosas de todo o universo que conhecemos. Se eles decidissem se transformarem em a vingança dos Sith, estaríamos condenados. Um buraco negro já foi uma estrela maciça que se tornou uma supernova, o que significa que entrou em colapso e a magnitude da explosão criou um buraco negro em seu lugar. A propósito, ele não puxa coisas para dentro como um aspirador de pó. Esse é apenas um mito popular. Digamos que substituíssemos nosso Sol por um deles no centro do Sistema Solar. Não mudaria muita coisa, exceto o fato de que talvez todos nós congelássemos. Mas os buracos negros podem fazer algo muito pior do que aspirar coisas: apagar o próprio universo. Se um deles seguisse uma linha do tempo normal, iria de sua criação até o desaparecimento total. Mas o processo é muito, muito lento. Estou falando de bilhões e bilhões de anos até que ele perca totalmente sua massa. Isso se dá em razão de uma constante perda de massa a cada segundo. Ela é irradiada, assim como um bule de chá fervente perde sua água como vapor. No entanto, as coisas raramente saem como planejado, tanto em nossas vidas quanto, aparentemente, no próprio universo. Assim, não seria uma grande surpresa descobrir que 2 buracos negros estão a caminho de entrar em colapso. Foi o que os cientistas descobriram recentemente, e vamos apenas dizer que esse é um dos motivos pelos quais a comunidade científica está se assustando um pouco. A primeira pergunta que vem à mente é: o que isso significa para nós, humanos? Aniquilação total? Ora, não há necessidade de ser tão dramático. Na melhor das hipóteses, estaríamos em uma experiência do tipo interestelar. Prossiga, por favor. Vamos voltar um pouco no tempo para entender como tudo aconteceu. Há 45 anos, um grupo de cientistas começou a notar um comportamento estranho vindo de uma galáxia muito, muito distante. Ela se encontra a 9 bilhões de anos-luz de distância, e seu nome científico é um bocado complicado, mas vamos chamá-la de super distante. Você deve estar se perguntando, como os cientistas observaram esse buraco negro tão distante se ele não emite nenhuma luz? Boa pergunta! Isso ocorre porque esse tipo de formação reúne discos de gás ao seu redor e emite parte desse material para o espaço. Esses jatos podem ser detectados a uma distância de milhões de anos-luz. Agora, se eles forem direcionados para o espaço, os cientistas dão a esses buracos negros um nome especial: Blazares. Um deles, em particular, vem ganhando atenção mundial recentemente. Nome longo, mas vamos chamá-lo apenas de Andy. Imagine que você é um cientista da Caltech, está observando um blazar em seu radiotelescópio e percebe um comportamento estranho. O brilho aumenta e diminui, como o tic-tac de um relógio. A princípio, você não entende o que está acontecendo ali, em um canto distante da galáxia. Mas então percebe que deve haver outro buraco negro circundando o primeiro. Em outras palavras, os cientistas descobriram que Andy estava sendo orbitado por outro blazar, Gomer. E a realidade de sua cintilação só pode significar que eles estão próximos de um colapso total. E fica pior. Estima-se que cada um dos 2 blazares tenha algumas centenas de milhões de vezes a massa do nosso Sol. Você já viu a nossa estrela? Ela é enorme, tem 333 mil vezes a massa da nossa Terra, o que mostra que estamos destinados a enfrentar algo fora de nosso alcance. Essa não é a primeira vez que os cientistas detectam algo assim. Em setembro de 2015, o Observatório LIGO percebeu uma colisão de 2 buracos negros. Cada um tinha o peso de 30 sóis, e um equivalente a 3 massas solares foi liberado quando se chocaram. E adivinhe só, essa onda gravitacional passou pela Terra na velocidade da luz, mas não fomos realmente afetados por ela. Talvez você estivesse dormindo e sentisse algo estranho no ar, mas nada significativo aconteceu conosco ou com o nosso planeta. Mas isso se deve ao fato de a explosão ter sido fraca. O fato é que a esperada colisão entre Andy e Gomer enviará ondas gravitacionais sem precedentes por todas as galáxias, e elas chegarão ao Sistema Solar. Mas o que essa onda de choque é realmente capaz de fazer? Ela poderia impedir que o Sol liberasse gás por alguns minutos, ou seja, deixaria de aquecer o Sistema Solar. Então, digamos que você estivesse em seu dia de verão e, do nada, a atmosfera congelasse por alguns segundos. Não parece muito agradável, não é?
Mas essa é, na verdade, uma possibilidade melhor do que a próxima. Em um dos piores cenários, a explosão da colisão entre Andy e Gomer poderia quebrar as ligações entre os átomos e fazer com que tudo se desintegrasse. Você, eu, seu gato. Todos nos transformaríamos em pequenas partículas flutuando no vácuo do espaço. Isso pode parecer assustador, mas os cientistas dizem que um átomo é feito de 99% de espaço vazio, e significa que todos os habitantes da Terra, todos os 8 bilhões de nós e tudo o que existe, plantas, objetos, animais, são compostos de 99% de espaço vazio. Então, talvez, tudo o que o Andy e Gomer fariam seria separar todos os nossos átomos e nos dessolidificar. Por outro lado, a explosão poderia bagunçar a estrutura do espaço e do tempo como a conhecemos. Você se lembra de Albert Einstein, certo? O do cabelo maluco? Ele é o nome por trás da teoria da relatividade e descobriu que o tempo é relativo, sempre depende do observador. Isso significaria que o tempo não é o mesmo em todo o cosmos. Mas por quê? Bem, porque a teoria da relatividade de Einstein também é uma da gravidade. Ele indicou que a gravidade é o efeito que os objetos têm sobre o tecido do espaço-tempo. Todo objeto que tem massa, incluindo eu, você, seu gato e nosso planeta, e cria uma deformação ou uma distorção no tecido do espaço-tempo que faz com que ele se curve. Quanto maior a massa, maior a força gravitacional e maior a distorção no tecido. Pode parecer complicado, mas é isso que cria diferentes percepções de espaço e tempo em todo o cosmos. É por esse motivo que você envelhecerá de forma diferente na Terra e em Júpiter. É a razão pela qual o tempo passa de forma completamente diferente para os astronautas em missões longas e para as pessoas que permanecem na Terra. E também porque uma colisão de 2 megablazares poderia bagunçar nossas percepções de espaço e tempo, devido à força total de suas ondas de choque gravitacionais. Entendeu? Sem mencionar que os buracos negros já são uma enorme distorção no tecido do espaço-tempo. Você se lembra daquela cena de Interestelar, certo? Em que o personagem principal dobra o contínuo, um espaço-tempo, por meio de um buraco negro. Mas não tente fazer isso em casa. Até onde sabemos, qualquer pessoa que opte por entrar em um buraco negro não tem garantia de voltar para casa. Os cientistas dizem que essa explosão do blazar ocorrerá em aproximadamente 10 mil anos. Mas espere um pouco. Se ele está a 9 bilhões de anos-luz de distância da Terra, significa que esses 2 buracos negros já deveriam ter colidido muito antes do nascimento do nosso sistema solar e do nosso planeta natal. Veja bem, o sistema solar nasceu há cerca de 4 bilhões de anos. E como levamos 9 bilhões de anos-luz para receber a luz emitida pelos blazares em primeiro lugar, significa que o colapso dos 2 já ocorreu e chegará à Terra daqui a 10 mil anos. O que quer dizer que as ondas de choque já estão percorrendo as galáxias neste exato momento. Mas ainda assim, é algo que nem mesmo seus tataranetos estarão por perto para ver. Considere o planeta interestelar, o andarilho cósmico que ninguém quer levar para casa. Basicamente, um planeta interestelar é um planeta que foi ejetado de seu próprio sistema estelar e agora está flutuando sem rumo pelo espaço como algo solitário no cosmos. Esses planetas não são apenas uma teoria. Os cientistas realmente detectaram alguns em nossa galáxia. Na verdade, as estimativas sugerem que pode haver muitos desses nômades cósmicos flutuando pela Via Láctea. E eles não são apenas mundos pequenos e rochosos como a Terra. Alguns deles são, na verdade, gigantes gasosos enormes, muitas vezes maiores que Júpiter. Esses gigantes poderiam ter suas próprias luas e até mesmo seus próprios mini-sistemas orbitando ao seu redor. Por exemplo, um dos mais famosos planetas interestelares que conhecemos tem um nome complicado. Aqui, leia você mesmo. Ele está localizado a cerca de 80 anos-luz de distância da Terra e foi descoberto em 2013. Estima-se que esse planeta interestelar tenha cerca de 6 vezes a massa de Júpiter, e acredita-se que tenha cerca de 12 milhões de anos de idade. E sim, só porque esses solitários cósmicos não têm uma estrela, não significa que sejam super frios. Eles ainda podem gerar calor e luz a partir de seus próprios processos internos. Alguns podem até ter campos magnéticos e auroras, assim como a Terra. Em outras palavras, os planetas interestelares podem ser potencialmente habitáveis, se tiverem as condições certas. Então, como seria a vida em um planeta assim? E será que poderíamos viver em um mundo assim? Bom, viver em um planeta interestelar pode ser uma existência solitária. Eles não têm um sol quente para se aquecer, uma atmosfera aconchegante para se aconchegar e nenhum vizinho cósmico para fazer um churrasco. É por isso que temos que ser criativos.
Vamos começar com o problema mais óbvio. Será difícil ficar sem luz e calor. Então, como resolveremos isso? Bom, provavelmente teríamos que investir em aquecedores espaciais muito sofisticados e usar trajes espaciais modernos e superaquecidos. Ou poderíamos inventar uma maneira totalmente nova de gerar eletricidade sem depender da energia solar. Por exemplo, que tal usar a energia geotérmica? Isso sim é que é quente. Cada planeta tem uma fonte interna de calor. Sem ela, todos eles não passariam de rochas frias e sem vida flutuando no espaço. Esse calor interno pode ser aproveitado e usado para alimentar tudo, de casas a fábricas e naves espaciais. É como ter uma banheira de hidromassagem grande o suficiente para alimentar uma cidade inteira. E essa cidade, muito provavelmente, estará localizada no subsolo, mais perto da fonte de calor. E quanto à luz, bom, provavelmente teríamos que construir algumas lanternas realmente brilhantes. Ou talvez até aprender a criar via engenharia genética alguns organismos bioluminescentes para iluminar nossas casas. Imagine bases espaciais repletas de cogumelos e plantas de neon. Por sinal, falando em plantas, seria muito difícil criar vida vegetal sem uma estrela. Então, o que comeríamos? Bom, poderíamos usar as mesmas aberturas geotérmicas de que falamos, ou algumas reações químicas para nos sustentar. E talvez desenvolvêssemos um gosto por alimentos ricos em enxofre, ou começássemos a fermentar nossas próprias bebidas a partir da lama vulcânica borbulhante. Que delícia! Mas além da comida, temos um problema mais importante. Viver em um planeta interestelar seria de tirar o fôlego, literalmente. Não teríamos ar. Veja bem, nem todos os planetas interestelares têm atmosferas boas e estáveis. Tudo depende de seu tamanho, composição e outros fatores. Mas mesmo que o nosso novo lar tenha uma atmosfera, ela pode ser incrivelmente fina e instável. Não teríamos um céu azul bonito ou um pôr do sol dramático para admirar. Em vez disso, estaríamos olhando para o vazio infinito do espaço, onde as estrelas seriam mais brilhantes do que nunca. E esqueça os padrões climáticos. Sem uma atmosfera para criá-los, não teríamos chuva, nem neve, nem tempestades. E esses são apenas alguns problemas menores. O que é pior, a temperatura do planeta seria extremamente flutuante, oscilando de um calor insuportável para um frio insuportável. Seria como viver em um forno que está sempre sendo ligado e desligado. E finalmente estaríamos expostos a todos os tipos de detritos espaciais e radiação cósmica. Portanto, se você não quiser ser torrado, talvez seja melhor investir em um bom protetor solar. Então, como podemos consertar isso? Bom, teríamos que encontrar uma maneira de gerar nosso próprio oxigênio e provavelmente criar algo como uma biosfera da era espacial. Por exemplo, poderíamos cultivar algumas plantas que produzissem oxigênio ou precisaríamos aprender a filtrar o ar com algo como um purificador de ar de alta tecnologia. Por fim, temos o último problema mais importante: encontrar água. E é aqui que os oceanos submarinos vêm em nosso auxílio. Agora estamos realmente mergulhando fundo nas possibilidades. Mas falando sério, os cientistas sugerem que alguns desses planetas podem de fato ter oceanos submarinos. Seria como viver em um balão de água gigante que foi enterrado no subsolo, como o solo sob seus pés feito de gelo e rocha. Em outras palavras, poderíamos simplesmente explorar esses oceanos subterrâneos. Eles poderiam nos fornecer uma fonte de água para beber, cultivar e fabricar. Talvez até com outros recursos e materiais que nunca vimos antes. E, por sinal, quem sabe que tipos de criaturas estranhas podem estar à espreita nesses mares subterrâneos. Mas não se preocupe, mesmo que não tenhamos nenhum oásis subterrâneo, também existem outras opções. Poderíamos obter água de cometas, mineração de gelo e até mesmo da atmosfera, aquela que acabamos de criar antes. Por fim, precisamos encontrar e extrair alguns recursos para construir nossas casas e outras coisas. E um planeta interestelar pode não ter os mesmos tipos de recursos que um planeta que orbita uma estrela. É como tentar encontrar alguns tesouros em um deserto. Não é exatamente uma coisa certa. Talvez tenhamos que contar com recursos de asteroides próximos e coisas do gênero. E se quisermos extrair recursos do próprio planeta, talvez precisemos perfurar quilômetros de gelo e rocha. Mas se você estiver disposto a encarar o desafio, sempre há uma chance de ficar rico em um planeta interestelar. E quem sabe, talvez você descubra novos recursos que sejam ainda mais valiosos do que ouro ou diamantes. Excelente, parece que resolvemos os problemas mais importantes. Pode haver outras pequenas dificuldades.
Por exemplo, também teríamos que lidar com dias e noites muito longos, dependendo da velocidade de rotação do nosso planeta. E não teríamos um ciclo normal e regular de dia e noite. A rotação do nosso planeta poderia ser extremamente imprevisível. Talvez tivéssemos noites que duram semanas seguidas por dias que duram vários dias, o que poderia realmente bagunçar nossos horários de sono. Talvez tivéssemos que desenvolver um café bem forte para nos manter acordados durante essas noites longas e escuras. Mas, hipoteticamente, podemos nos adaptar a todas essas coisas e superar todos os desafios. E agora, finalmente, bem-vindo ao planeta interestelar, onde o Sol nunca nasce, mas as aventuras nunca terminam. Graças à nossa tecnologia avançada, conseguimos criar um ambiente confortável e habitável nesse mundo antes árido. O céu acima de nós agora tem um lindo tom de azul, repleto de nuvens brancas e fofas, e ocasionalmente um bando de criaturas voadoras. Não faça perguntas difíceis. Quando nos aventurarmos a sair de nossos habitats subterrâneos, seremos recebidos por um mundo cheio de surpresas. Plantas e animais estranhos se adaptaram às condições únicas deste planeta, alguns com características bioluminescentes que brilham no escuro. E tome cuidado se você quiser nadar no oceano subterrâneo, ele pode ser o lar de algumas criaturas bizarras que querem se alimentar com... Bom, voltaremos a esse assunto. Talvez. Como você pode ver, criamos cidades extensas e comunidades prósperas, alimentadas pela energia geotérmica do planeta. Também criamos várias fontes de luz artificial que mantêm as coisas claras durante as noites escuras e frias. É claro que ainda temos alguns problemas com a navegação e o controle do tempo, mas as coisas não são tão monótonas como costumavam ser, não é mesmo? De modo geral, viver em um planeta interestelar definitivamente teria seus desafios, mas também poderia ser uma maneira incrível de conhecer o universo. E quem sabe, talvez um dia encontremos um planeta assim e o transformaremos em uma metrópole intergaláctea movimentada. Mas até lá, vamos aproveitar e arrumar nossa querida Terra. Um objeto que pesa bilhões de vezes a massa do nosso Sol deve ser fácil de encontrar, certo? Errado. Infelizmente, pode não ser tão simples assim, como no caso de um buraco negro perdido. Mas vamos viajar para o aglomerado de galáxias Able 2261, que abriga um buraco negro supermassivo em seu centro. Ou, pelo menos, é onde ele deveria estar. O principal problema é que esse fenômeno espacial gigante não está em lugar nenhum. Ora, esses objetos supermassivos são megamonstros que se agitam lentamente nos centros de suas galáxias de origem. Eles reúnem enormes nuvens de gás e poeira ao redor, o que os faz inchar em tamanhos que a mente humana não consegue imaginar. Se um buraco negro supermassivo, como o que habita o centro da nossa galáxia Via Láctea, se aproximasse um pouco mais do nosso sistema solar, estaríamos condenados. A distância entre essa coisa enorme e a Terra poderia ser de várias dezenas de anos-luz e, ainda assim, causaria estragos por aqui. O nosso planeta, juntamente com outras coisas que compõem o sistema solar, seria puxado para a órbita do buraco negro e condenado a girar em torno dele por toda a eternidade ou mais. Quem sabe, não é mesmo? Portanto, é bom que esses monstros fiquem longe de nós no momento. Então, vamos ver o que aconteceu com esse supermassivo que fugiu daquele gigantesco aglomerado de galáxias a cerca de 2,7 bilhões de anos-luz de distância daqui. Os cientistas têm procurado por ele com a ajuda do Observatório Chandra de Raios-X da NASA e do Telescópio Espacial Hubble, mas até agora, nenhum resultado. O principal problema de encontrar um buraco negro é que ele é escuro. E o espaço é, você adivinhou, escuro também. Portanto, não há nenhum tipo de contraste que possa ajudar os astrônomos a identificar um. Mas eles ainda não desistiram. Afinal, contam com muitas outras tecnologias para encontrar buracos negros, pequenos e grandes, na vastidão do espaço. Alguns desses métodos envolvem a observação das estrelas que os orbitam. Às vezes, é um sinal fraco de onda gravitacional produzido quando dois buracos negros colidem. Mas a técnica mais confiável é observar a poeira e o gás caindo para o seu destino. O fato é que esses objetos espaciais possuem uma gravidade insana, portanto as regiões do espaço ao redor deles geralmente são um pouco caóticas. Gás e poeira são puxados para o abismo sem fundo, comprimindo-se e aquecendo-se. Nesse processo, é liberada uma enxurrada de radiação de raios-X. Assim, os astrônomos procuram fontes extremamente brilhantes desses raios no universo.
É provável que sejam os últimos suspiros de aglomerados gigantes de material antes de desaparecerem em um buraco negro. Então, por que os cientistas não conseguem encontrar essas assinaturas de raios-x deixadas pelo rebelde em Able 2261? Uma das coisas mais misteriosas sobre seu desaparecimento é que os radiotelescópios detectaram alguns sinais de plumas maciças de material superaquecido lançadas em algum momento nos últimos 50 milhões de anos. Elas foram provavelmente causadas por um grande buraco negro, que não se encontra em lugar algum atualmente. Portanto, no momento, só podemos jogar um jogo de adivinhação. Talvez 2 deles, de tamanho médio, tenham colidido, empurrando o gigante recém-fundido para fora do centro da galáxia. As observações das estrelas nela mostraram um aglomerado de material denso a alguns milhares de anos-luz de distância do núcleo. Talvez seja o buraco negro em fuga, mas, infelizmente, nenhum sinal de raios-x está vindo dali. Ou ele ainda pode estar lá, em seu devido lugar. Mas, você sabe, dormindo. Se não receber um novo suprimento de gás e poeira, não terá nada para se alimentar. Como resultado, não pode liberar uma enxurrada de raios-x. Mas, novamente, a resposta "não perturbe, o buraco negro está dormindo agora" não é muito satisfatória, porque ele não está recebendo seu alimento espacial. O que aconteceu há 50 milhões de anos? O que é aquele aglomerado de material que está se afastando rapidamente do centro da galáxia? Tantas perguntas e nenhuma resposta até agora. Pelo menos sabemos como são os buracos negros. Bom, mais ou menos. Na verdade, é a sombra do horizonte de eventos de um desses monstros visível contra um material brilhante superaquecido que cai dentro dele. A primeira foto de um buraco negro apareceu em 2019, mas os dados para sua criação foram coletados em 2017. Uma equipe internacional composta por mais de 200 astrônomos levou 2 anos para montar a imagem. Podemos admirar esse incrível fenômeno espacial graças a uma vasta rede global de telescópios chamada Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplesmente EHT. Por que esse nome? O fato é que o horizonte de eventos é um ponto sem retorno nos arredores de um buraco negro. Não há como escapar das garras dele quando algo, por exemplo, matéria, radiação ou luz, atinge esse limite. De qualquer forma, para capturar a primeira imagem de um deles, os cientistas criaram um telescópio virtual que ficou tão grande quanto o nosso planeta, combinando a potência de 8 poderosos radiotelescópios. Mas não foi uma tarefa fácil. Os pesquisadores tiveram que apontar simultaneamente todos em uma ordem meticulosamente planejada, com a ajuda de relógios atômicos precisos ajustados em cada telescópio. Além disso, para minimizar as chances de chuva e mau tempo, eles até construíram os aparelhos em regiões super secas, como o deserto de Atacama, no Chile, e o Polo Sul. Em cada dia de observação, o equipamento coleta cerca de 350 terabytes de dados, 10 vezes mais que a quantidade diária do Grande Colisor de Hadrons. Mas vamos falar mais sobre os buracos negros em si. Existem os estelares, menores, mas ainda mais perigosos do que seus pares supermassivos. Eles aparecem quando estrelas que esgotaram seu alimento estelar caem em si mesmas. Se uma já foi grande o suficiente, ela continua se comprimindo mais um pouco, e pronto! Nasce um buraco negro estelar bebê. Mesmo que eu chame esse de pequeno, ele ainda é de 5 a várias dezenas de vezes mais pesado que o Sol. Ao contrário de seus irmãos massivos, os hipotéticos mini-buracos poderiam ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Ainda assim, mesmo um minúsculo teria a massa de 1000 SUVs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo. Há cientistas que chegam a dizer que alguns passam pelo nosso planeta todos os dias. Há um buraco negro supermassivo bem no meio da nossa galáxia, a Via Láctea. Seu nome é Sagitários A, e ele é 4,3 milhões de vezes mais pesado que o Sol. E não, nós não seremos puxados para dentro dele. Sua distância para a Terra é de mais de 26 mil anos-luz, longe demais para ter qualquer influência sobre o nosso planeta. A propósito, recentemente os astrônomos descobriram que esse supermassivo pode estar vazando. Se isso for verdade, provavelmente significa que Sagitários A não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ainda pode estar ativo, e o vazamento registrado pelos pesquisadores talvez seja o soluço dele enquanto engole nuvens de gás. Quem sabe devêssemos fazer esse bebê arrotar?
Se algum dia você se encontrar perto de um buraco negro, prepare-se para o fato de que o tempo ficará significativamente mais lento. Isso pode funcionar se você não estiver ansioso para envelhecer, só não se deixe levar para trás do ponto de não retorno. Outro perigo de ficar ao redor de um buraco negro é que ele pode começar a se comportar como um enorme vulcão galáctico. De tempos em tempos, esses objetos espaciais se inflamam, mas em vez de expelir lava, produzem enormes quantidades de energia. Isso abre furos no material e no gás ao redor. Há pouco tempo, os cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Os telescópios de rádio e raios-x detectaram um buraco negro supermassivo que teve um ataque de fúria há muitos e muitos anos. E isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz de distância da Terra. A cratera, deixada para trás, que na verdade era um furo feito no gás quente do aglomerado, caberia em 15 galáxias da Via Láctea. Muito bem, acho que já vou. Tchau. Deixa eu te contar uma história. Em um sistema estelar muito, muito distante, para ser preciso, a 2.600 anos-luz de distância, existe um exoplaneta chamado Kepler 1658b. É um gigante gasoso que se assemelha ao nosso Júpiter. Mas o que o diferencia de Júpiter é que esse pobre planeta está condenado. Ele está girando em direção à sua estrela-mãe, o que eventualmente terminará em uma colisão explosiva. Sabe o mais interessante? Os astrônomos teriam permanecido totalmente ignorantes desse fato se não fosse por uma pequena pista. Foi uma mudança realmente minúscula na órbita do planeta que não teria sido notada se os astrônomos não tivessem comparado mais de uma década de dados recebidos por diferentes telescópios. Mais precisamente, os cientistas têm observado a passagem do exo-Júpiter entre nosso planeta e sua estrela-mãe uma vez a cada 2 semanas nos últimos 13 anos. E eles notaram que a órbita do planeta está ficando cada vez menor. Todos os anos, Kepler 1658b precisa de 131 milissegundos a menos para completar uma volta em torno de sua estrela. Se essa tendência continuar, o planeta deverá colidir com sua estrela em 2,5 milhões de anos. Mesmo antes dessa descoberta, modelos de computador previam que alguns planetas poderiam chegar ao fim colidindo com suas estrelas. Mas esta é a primeira vez que os astrônomos têm alguma prova real de tal resultado, medindo mudanças quase imperceptíveis na órbita de um planeta. Eles agora sabem com certeza o que acontece quando um planeta vai colidir com sua estrela, mesmo que provavelmente não estejamos por perto para testemunhar isso. Mas deixa eu te contar um pouco mais sobre o planeta condenado. Ele foi descoberto pelo agora aposentado telescópio espacial Kepler da NASA, lançado em 2009, cuja missão era encontrar planetas orbitando outras estrelas, também conhecidos como exoplanetas. E o primeiro exoplaneta que o telescópio detectou foi o gigante gasoso de que falamos, mas os astrônomos levaram cerca de uma década para confirmar que esse objeto espacial era de fato um exoplaneta. Este mundo é como uma versão mais densa de Júpiter. Quero dizer, pegue 6 Júpiteres, enrole-os em uma bola cerca de 1,1 vez mais larga e pronto. O planeta está travado em relação à sua estrela-mãe, o que significa que ele faz uma volta completa toda vez que termina uma volta ao redor da estrela. Como resultado, o mesmo lado do gigante gasoso está sempre voltado para a estrela. É o que acontece com a Lua. Nosso satélite natural está travado em direção à Terra. É por isso que vemos apenas metade de sua superfície. Agora, o que está fazendo o exo-Júpiter ser puxado para sua estrela? O mesmo processo que está empurrando a Lua para longe da Terra. Quando uma Lua orbita um planeta ou um planeta orbita uma estrela, suas forças de gravidade interagem e puxam a massa do outro. É isso que causa as marés na Terra. Esse puxão libera um pouco de energia. Pode fazer um objeto acelerar e desacelerar. No primeiro caso, um corpo espacial se moverá mais alto. No segundo, ele começará a se mover para baixo. E é exatamente isso que está acontecendo com o gigante gasoso. Sua estrela-mãe tem 1,5 vezes a massa do Sol. Portanto, não é de admirar que suas forças de maré estejam diminuindo gradualmente o movimento do planeta, fazendo-o cair para dentro. Isso tudo soa meio trágico, mas essa colisão potencial não é nem de longe a coisa mais estranha que está acontecendo no espaço. Vejamos outras. Por exemplo, Betelgeuse, uma gigante vermelha na constelação de Órion, começou a escurecer em 2019. Isso confundiu os astrônomos. Naquela época, a estrela já havia inchado em proporções enormes. Se fosse para substituir o nosso Sol, sua superfície externa se espalharia muito além da órbita de Júpiter. E então, Betelgeuse ficou mais escura no outono de 2019. Esse processo continuou até fevereiro de 2020.
As mudanças podiam ser vistas a olho nu. Não é de admirar, o brilho da estrela caiu 2/3. Naquela época, os astrônomos tinham certeza de que Betelgeuse estava prestes a explodir em uma supernova. Eles continuaram a observar a estrela, mas inesperadamente ela voltou ao seu brilho normal. Graças ao telescópio espacial Hubble, os cientistas descobriram que a estrela havia ejetado parte de seu material, e isso bloqueou parcialmente sua luz. Que tal exoplanetas de algodão doce? Eles são planetas particulares fora do nosso sistema solar. Também chamados de superpuffs, eles têm a densidade mais baixa já descoberta. Isso lhes dá uma aparência arejada e fofa. Mas apesar de parecerem um mais popular parque de diversões, esses planetas são enormes. Pensando bem, os cientistas frequentemente descobrem coisas estranhas no espaço. Alguns parecem bolhas borradas, mas há um tipo dessas bolhas que não se parece com nenhum outro corpo espacial conhecido. Os Odd Radio Circles são visíveis apenas em radiotelescópios. Eles podem ser restos de supernovas, mas alguns astrônomos chegam a afirmar que eles podem ser as gargantas de buracos de minhoca, túneis hipotéticos entre dois pontos muito distantes no espaço. A missão Juno notou algo estranho na atmosfera superior de Júpiter. O fenômeno incomum eram sprites azuis e elfos girando acima da superfície do planeta. São dois tipos de flashes de luz brilhantes que aparecem por curtos períodos de tempo, meros milissegundos. Eles se estendem para cima e para baixo em direção à superfície do planeta. Na Terra, tais flashes geralmente acontecem no auge de 96 km acima de grandes tempestades. Planetas interestelares não orbitam suas estrelas, talvez porque eles não tenham nenhuma. Esses corpos espaciais flutuantes viajam pelo universo e podem acabar em qualquer lugar. São muito difíceis de encontrar. Planetas interestelares produzem apenas emissões fracas, mas não faz muito tempo que os astrônomos avistaram o menor planeta interestelar da Via Láctea. É menor que a Terra, mas um pouco maior que Marte. Rajadas rápidas de rádio são rajadas de ondas de rádio incrivelmente brilhantes. Elas acumulam tanta energia quanto o nosso Sol produz em dias, mas duram meros milissegundos. A maioria dessas rajadas rápidas de rádio vem de muito, muito além da Via Láctea. Mas recentemente os astrônomos detectaram algumas originárias de nossa galáxia, e a fonte é um magnetar a apenas 30.000 anos-luz de distância do nosso planeta. Se existir, a massa nuclear é o material mais forte de todo o universo. Formada a partir das sobras de estrelas extintas, essa substância é espremida em emaranhados de material semelhantes a espaguetes. Ela pode quebrar, mas apenas se você aplicar 10 bilhões de vezes a pressão necessária para quebrar o aço. Não muito tempo atrás, os cientistas descobriram que uma das estrelas mais massivas da vizinhança havia acabado de desaparecer. Era uma estrela a 75 milhões de anos-luz da Terra. Normalmente estaria muito longe para os astrônomos verem claramente as estrelas, a menos que sejam enormes. E a estrela de que falamos era enorme. Estava brilhando 2,5 milhões de vezes mais que o Sol. Os astrônomos viram essa estrela pela última vez em 2011. Eles decidiram examiná-la mais de perto vários anos depois, mas já era tarde demais. A estrela tinha desaparecido. Essas estrelas massivas geralmente se apagam em supernovas extremamente brilhantes, mas os astrônomos não notaram nada disso neste caso. Há uma teoria de que a estrela entrou em colapso em um buraco negro sem desencadear uma supernova primeiro. Isso ocorre entre estrelas que se aproximam do fim de suas vidas, mas muito, muito raramente. Existem buracos negros, e pode haver mini buracos negros, mesmo que sua existência ainda não tenha sido comprovada. Ao contrário de seus irmãos massivos, os mini buracos negros hipotéticos podem ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Sua massa pode variar, mas apenas uma coisa minúscula pode ter a massa de 1000 sedãs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo. Alguns cientistas chegam a dizer que alguns mini-buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. A mais de 7.000 anos-luz da Terra está a nebulosa da Águia, um jovem aglomerado de estrelas com apenas 5,5 milhões de anos. O telescópio espacial Hubble conseguiu tirar uma imagem de várias silhuetas escuras perto do centro da nebulosa. Esses são os chamados pilares da criação, uma região ativa de formação de estrelas. Não é super legal? Vamos supor que a humanidade esteja enfrentando uma grande ameaça do espaço sideral. E imagine que um polvo gigante comedor de planetas venha ao nosso sistema solar para comer Vênus, Marte, Terra, Júpiter e outros.
exceto Saturno. Portanto, as pessoas decidem se mudar para o gigante de anéis gigantes. Felizmente, elas já dispõem de tecnologias interessantes que lhes permitem fazer essas viagens. Então, rapidamente, entramos em naves gigantes, decolamos e voamos para lá. A vida no próprio planeta é impossível porque ele não tem solo firme. Não será possível aterrissar lá. Saturno é uma bola de gás gigante 9 vezes maior que a Terra. Para comparar seus tamanhos, observe uma moeda de 5 centavos e uma bola de beisebol. E a atmosfera do planeta consiste principalmente de hidrogênio e hélio. Portanto, se a nave começar a aterrissar, nunca chegará a um solo firme, e quanto mais baixo ela for, maior será a pressão que sofrerá. Por fim, será esmagada. Assim, só temos uma opção: os anéis de Saturno. Eles são formados por partículas gigantes, médias e minúsculas de gelo e rocha que voam ao redor do gigante gasoso a uma velocidade tremenda. Se originam de cometas que passaram voando. A gravidade de Saturno tirou esses corpos celestes de seu curso e os esmagou com sua pressão. Os fragmentos começaram a se acumular ao redor dele, formando anéis. Algumas dessas partículas voam mais rápido, outras são mais lentas. O mais próximo do planeta é o anel D. É seguido pelos anéis C e B. Em seguida, há uma grande lacuna chamada divisão Cassini. Os anéis A, F, G e E vêm depois. Essa classificação é muito conveniente para a criação de um mapa. Portanto, as pessoas se aproximam, mas não se atrevem a pousar neles. Primeiro, elas enviam cápsulas de teste com robôs para explorar a área. Estes escolhem um local adequado no anel E. De fato, a distância entre as rochas é bastante grande, e a nave pode voar facilmente até lá. Há partículas minúsculas, pedras enormes do tamanho de uma casa e cometas do tamanho de uma montanha inteira. O primeiro robô voa até uma grande rocha em alta velocidade. Nesse momento, uma do tamanho de uma bola de beisebol perfura o corpo dele. Outro é esmagado entre duas que se chocam. O terceiro fica preso em uma chuva de pingentes de gelo afiados e se quebra. As pessoas têm grandes oficinas de engenharia em suas naves e, por isso, constroem novas cápsulas e novos robôs. Dessa vez, eles são feitos de materiais mais duráveis. Então, chegam novamente a uma grande pedra. Algumas partículas se chocam contra eles, mas não rompem a armadura. As máquinas montam uma pequena estação em uma rocha voadora, onde as pessoas podem viver. Mas depois de algumas horas, um grande pedaço de asteroide esmaga a estação. Parece que precisamos de outra estratégia. Naves gigantes examinam toda a área do anel e calculam as trajetórias de bilhões de pedras. Após longos processamentos, as pessoas finalmente encontram os lugares perfeitos no meio desse caos, os quais permanecerão intactos por muito tempo. Elas pousam nessas grandes rochas em suas cápsulas e começam a se estabelecer. Constroem estações e pequenas casas e instalam baterias potentes nelas. Saturno está localizado a uma distância de 9 unidades astronômicas e meia do Sol. Uma unidade é a distância do Sol à Terra. Portanto, Saturno é um lugar bastante frio. É por isso que há tanto gelo voando ao redor dele. Mas como obter a energia para aquecer tudo? Há muito pouco nas grandes naves. Além disso, os painéis solares são ineficazes ali devido à grande distância do Sol. Assim, os cientistas criaram uma maneira de gerar energia cinética a partir de pedras voadoras. É como um moinho de vento. Quando ele aciona os ventiladores, esses movimentos são convertidos em energia. Então os engenheiros constroem painéis que coletam energia das rochas em movimento. Mas isso não diminui a velocidade delas, porque a gravidade de Saturno continua a movê-las. Dessa maneira, as pessoas recebem uma fonte de energia quase ilimitada. Algumas estações espaciais têm plantas e árvores que produzem oxigênio por meio da fotossíntese. Só que, em vez de luz solar, elas obtêm energia do ultravioleta. Em seguida, as pessoas enchem grandes tanques com oxigênio e os levam para suas casas. E começam a ocupar os anéis adjacentes. Não é necessário usar muito combustível para ir de um lugar a outro. É possível pousar em uma rocha, calcular a rota e esperar que ela leve até o ponto necessário. Depois, é só ir para outra e assim por diante até chegar ao destino. Cada vez mais gente deixa suas naves e se muda para os anéis. Parece que a vida está melhorando, mas então começam os problemas psicológicos. O movimento constante no vácuo do espaço leva todos à loucura. Imagine viver em um carrossel que nunca para. Não dá para ir até a loja quando quiser, porque ela sempre voa para longe. Ninguém pode sair para caminhar, mesmo com traje espacial, porque é uma chance de se deparar com uma pedra voando em alta velocidade.
não se pode planejar nada porque, a qualquer momento, os planos podem ser arruinados por um pedaço gigante de gelo. Os computadores também não ajudam. Eles não conseguem calcular as trajetórias de todos os corpos espaciais. As rochas tendem a se quebrar e se dividir em centenas de outras menores. Além disso, novos cometas passam voando e também se tornam parte dos anéis. Tudo isso gera incerteza e causa uma sensação de ansiedade. Sem contar que é escuro, frio e muito solitário nos anéis. Pense em construir uma base em um objeto espacial, mas seu melhor amigo aterrissa em outro, a alguns quilômetros de distância. Então, um pingente de gelo gigante se choca contra a rocha dele e aumenta a velocidade. E alguns dias depois, seu amigo está muito longe. E é algo que acontece o tempo todo. A única maneira de mudar sua vida é se estabelecer em uma das luas de Saturno. O planeta tem 83 delas. Já foram confirmadas e nomeadas 63. Faltam outras 20 ainda. Todas são como mundos diferentes, algumas podem ser habitáveis, e a melhor candidata entre elas é Titã. Pode haver água nela, e sua pressão atmosférica é apenas 1,5 vezes maior que a da Terra. A atmosfera é composta de nitrogênio e um pouco de metano, formando uma névoa de carbono nas camadas superiores de Titã. Por esse motivo, não podemos estudar essa lua a partir daqui. Mas o mais legal é que ela voa fora dos anéis de Saturno. Isso significa que seria possível levar uma vida tranquila lá. Há também o satélite Phoebe, coberto de crateras, como a nossa Lua. Esse corpo celeste gigante se parece mais com um meteorito gigantesco. As pessoas têm muitas opções de onde começar uma nova vida. Durante algumas centenas de anos passados em naves perto de Saturno, a humanidade aprenderia tudo sobre seus satélites. Mas por que os humanos tentaram viver nos anéis? Por que não aterrissaram em uma das luas desde o início? Porque, assim, este vídeo seria menos divertido e muito mais curto. Mas e se tivéssemos nascido inicialmente dentro dos anéis de Saturno? Digamos que um meteorito enorme com água congelada tenha sido capturado pela gravidade do planeta. Havia as formas de vida mais simples dentro do gelo, que começaram a se desenvolver. Imagine que a grande rocha conseguiu permanecer intocada por centenas de milhões de anos. E durante esse tempo, surgiram os seres humanos, mas é claro que lá eles seriam muito diferentes. Em primeiro lugar, não experimentariam forças gravitacionais. Isso os tornaria mais altos, porém mais fracos. A pele seria pálida devido à falta de luz, mas muito resistente graças às baixas temperaturas. E também áspera por causa das partículas de gelo e grãos de areia voando no espaço. Com essa armadura biológica, sem gravidade, eles pulariam de uma rocha para outra em busca de comida e água. E a propósito, esse seria o principal problema. Como as pessoas sobreviveriam sem oxigênio no vácuo do espaço, onde conseguiriam alimento? Os anéis de Saturno são um lugar bastante perigoso e sem vida. Se nem mesmo as formas mais simples de vida existem lá, como se originaria uma tão complexa como a humana? Portanto, mesmo em teoria, o surgimento da humanidade seria impossível lá. Vamos testar para ver quantos objetos em forma de espiral você encontra ao seu redor agora mesmo. Aposto que é mais do que você pensa. Uma espiral pode estar escondida nas pétalas das flores de suas plantas. Pode ser que alguém esteja olhando para aquela concha que você trouxe da sua última viagem à praia. Se nenhum desses objetos soa familiar, você pode querer ir até o espelho e virar-se um pouco para o lado. Caso ainda não tenha notado, até mesmo nossas orelhas têm a forma de uma espiral. Por que a mãe natureza parece ter tanta preferência por essa forma? Muitas teorias tentam explicar esse comportamento estranho. Uma delas é baseada na sequência de Fibonacci. Esse matemático italiano não estava ligando para as espirais no início. Ele estava estudando os coelhos quando inventou essa teoria. Fibonacci apresentou a sequência como uma solução para um problema envolvendo o crescimento de uma população de coelhos. Vamos recriar sua experiência. Se você colocar um par de coelhos em um espaço fechado, quantos pares de coelhos você encontrará lá depois de um ano? Para resolver esse problema, Fibonacci propôs algumas condições para sua experiência teórica. Primeiro, todos os coelhos precisam nascer como um par, um macho, uma fêmea. Além disso, os coelhos podem começar a se reproduzir após um mês. Mais ainda, cada par de coelhos produz um par de filhotes a cada mês. E por último, nenhum dos coelhos bate as botas até o final do ano. Usando essas suposições, Fibonacci notou a seguinte sequência: 1,
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e assim por diante. Os dois primeiros números da sequência, 1 e 1, representam o par inicial de coelhos. O próximo número, 2, representa o número de pares de coelhos após o primeiro mês, um par dos coelhos iniciais mais um par de crias. O quarto número, 3, representa o número de pares após o segundo mês, 2 pares dos coelhos iniciais mais um par de crias, e assim por diante. Ele logo percebeu que sua série era feita de números que são sempre a soma dos 2 números anteriores. Muitos outros matemáticos analisaram essa sequência ao longo dos anos. Eles logo se surpreenderam ao descobrir que esse sistema foi encontrado em muitas estruturas naturais, como a disposição das folhas em um caule e das sementes em um girassol. Se você não entende por que funciona assim, então pegue um pedaço de papel e uma caneta. Juntos, vamos tentar desenhar a espiral de Fibonacci. Você terá que começar com um pequeno círculo no centro de sua página e depois desenhar círculos maiores ao redor sem levantar a caneta do papel, usando os números da sequência de Fibonacci. Por exemplo, o primeiro círculo tem 0 unidade de largura, o segundo círculo tem 1 unidade de largura, o terceiro tem 1 unidade de largura e assim por diante. À medida que você vai adicionando mais círculos, eles se encaixarão perfeitamente para formar uma espiral. A espiral fica cada vez maior, mas segue sempre o mesmo padrão baseado na sequência de Fibonacci. Outro famoso espiralista foi um homem chamado James Bell Pettigrew. Ele era um naturalista escocês que ficou fascinado pelo mistério da forma em espiral que ele notou em quase todos os lugares da natureza. Ele estudou esse assunto em todas as escalas, desde nebulosas gigantes no espaço até moléculas minúsculas. Apesar de suas pesquisas, ele não conseguiu descobrir de onde veio a espiral. Ele tinha certeza de que não poderia ser apenas uma coisa física e acreditava que os órgãos das plantas e dos animais não só têm a forma de espirais, mas também funcionam de forma espiralada. No centro do trabalho de toda uma vida sobre essa forma única estava o coração humano. Pettigrew acreditava que a estrutura espiral do coração era o mistério de todos os mistérios. Ele também achava que essa forma era culpada tanto pelas contrações musculares quanto pela forma de o sangue viajar nos nossos corpos. A razão pela qual a espiral parece estar em toda parte pode ser realmente simples: eficiência. Dê uma olhada num simples girassol, por exemplo. Essa flor descobriu uma maneira de mostrar suas sementes para o sol para que pudesse expô-las à luz igualmente, sem desperdiçar nenhum espaço e sem limitar seu crescimento. As escadas em espiral também são outro grande exemplo. Elas simplesmente funcionam melhor. É mais fácil subi-las e elas ocupam menos espaço que as escadas normais. Também podemos estar mais inclinados a notar essa forma do que outras, já que uma forma espiral, ou suas proporções, é esteticamente mais agradável ao olho humano. É a razão pela qual designers de interiores, artistas ou ilustradores frequentemente usam esses princípios em seus trabalhos. O símbolo espiral é também o mais antigo encontrado em todos os continentes civilizados. Alguns historiadores acreditam que a espiral na arte asiática pode representar o Sol, pois foi encontrada em telhas da dinastia Tang, perto da antiga cidade de Chang'an. Também é frequentemente encontrada em locais de sepultamento. Os cientistas acreditam que ela representa o ciclo de vida, a morte e, de alguma forma, o renascimento. Provavelmente porque em algumas civilizações antigas as pessoas acreditavam que o Sol nascia a cada dia, se extinguia a cada noite e renascia no dia seguinte. Talvez você também tenha tropeçado na espiral como um símbolo de hipnose e vertigem. Não há nenhuma evidência real de que você possa hipnotizar alguém fazendo essa pessoa olhar uma espiral por certo tempo, mas seus efeitos sobre nossas habilidades de concentração e nossos nervos ópticos são significativos. Depois de olhar para uma espiral girando por algum tempo, você notará como os objetos ficam menores ou maiores, dependendo da direção da espiral. É fácil entender por que alguns experimentam essa sensação como hipnotizante. Uma das características mais distintivas do DNA é sua forma em espiral, também chamada de hélice dupla. A dupla hélice é formada quando 2 fios de DNA se torcem ao redor um do outro, como uma escada sendo torcida em forma de espiral. Essa forma espiral é importante por muitas razões. Primeiro, a forma espiralada permite que o DNA seja compacto e eficiente. A dupla hélice pode embalar muita informação genética em um pequeno espaço, tornando possível as células armazenar grandes quantidades de material genético em uma pequena área.
Em segundo lugar, a forma espiral permite que o DNA seja flexível e responsivo às mudanças em nosso ambiente. Como a dupla hélice é composta de duas cordas que podem se mover uma em relação à outra, nosso DNA pode mudar sua forma. Finalmente, a forma em espiral do DNA permite que ele interaja com outras moléculas da célula. Vamos dar uma espiada no quadro geral. Estou me referindo ao maior de todos eles, o das galáxias do nosso universo. Elas também têm a forma de uma espiral devido à sua rotação e à presença de matéria escura. Conforme a galáxia gira, as estrelas e nuvens de gás dentro dela se movem em um movimento circular em torno de seu centro. Esse movimento cria uma forma espiral à medida que as estrelas e as nuvens de gás são atraídas em direção ao centro de todo o sistema. Além disso, a presença de matéria escura, que é um tipo de matéria que não interage com a luz, cria forças gravitacionais que ajudam a moldar a galáxia em uma espiral. Mas não é preciso olhar tão longe para entender por que as espirais são importantes. Seu prático saca-rolhas também tem o formato de uma espiral, porque facilita a abertura da garrafa de vinho. Esse parafuso que você instalou na parede para pendurar um quadro também é uma espiral, que ajuda na tarefa dando um pouco mais de aderência e estabilidade. Tem um caderno aí na sua mesa? Essas páginas podem ser mantidas juntas por um fio espiralado. Isso facilita mexer no caderno sem danificar as páginas. Mesmo seus fios de cabelo podem ter uma forma enrolada. Quanto mais encaracolado o cabelo, mais seco ele será. Isso significa que o sebo do couro cabeludo descerá mais lentamente sobre o fio, facilitando a manutenção e a limpeza. E antes que eu saia espiralando por aí, a gente fica por aqui. Até!